Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. O tema que o Espírito Santo colocou ao meu coração para estar trazendo uma palavra à igreja, uma palavra de despertamento, uma palavra de reflexão, uma palavra para que nós possamos rever o que nós estamos fazendo, para que nós possamos continuar trilhando o caminho certo, até que Jesus venha buscar a tua igreja. Apocalipse capítulo 2, carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Vou esperar para que todos possam acompanhar. Apocalipse capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentiroso. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Pode se assentar, fica à vontade na presença de Deus. Em sua carta, o apóstolo João elogia os cristãos da igreja de Éfeso por terem recusado as influências dos falsos apóstolos, os nicolaítas, que por sua forma de adorar, a sua forma contaminada, a igreja de Éfeso não se contaminou com aquele povo. Não só o elogio na carta de João, mas também nós podemos ver que não só tinha só entusiasmo, não somente elogios, mas também ele escreve: tendo contra si que arrefeceste do teu primeiro amor, ou seja, abandonaste o primeiro amor. E aí essa palavra que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite, porque muitas das vezes nós estamos na obra do Senhor, nós até mesmo somos aprovados pelo homem, nós até mesmo somos bem vistos pela sociedade, mas de repente quando nós deparamos, já abandonamos o primeiro amor e a verdadeira essência do Evangelho. Tem muita gente que mudou, tem muita gente que aderiu a tantas coisas desse mundo e perdeu a essência do Evangelho. É por isso que na carta a igreja de Éfeso estava dizendo: tu deixaste o primeiro amor. Não adianta fazer a obra de qualquer jeito, não adianta abandonar as raízes do Evangelho, a verdadeira essência. E há muito tempo o Senhor tem me convidado com esta palavra, e eu estava refletindo sobre essa palavra há muito tempo, ardendo ao meu coração, e muitas das vezes confesso que faltou coragem para dizer sobre esse assunto, mas hoje eu vim aqui entregar um recado para você: volte à verdadeira essência do Evangelho, volte às raízes que te plantou para estar aqui. O Senhor vai nos convidar hoje a voltar aonde nós deixamos o primeiro amor, a verdadeira essência do Evangelho. Muitos deixaram a essência do Evangelho. Se nós analisarmos, o Brasil é uma das nações onde as igrejas evangélicas mais crescem. A grande quantidade de igrejas que se abriram dos últimos 10 anos é de se surpreender. Aqui na nossa cidade nós temos alguns exemplos, e em uma rua nós podemos ver várias igrejas que abriram, que inauguraram, e a quantidade aumentou de uma forma muito impressionante. Mas eu começo a refletir e convido você a refletir sobre isso. Se tiver um fundo musical aí, lá na caixa, pode colocar, meu irmão. Eu convido você a colocar isso em reflexão. Aumentou muito a quantidade de igrejas, mas será que manteve a qualidade? Será que estão fazendo a obra com os princípios, baseado verdadeiramente na palavra? Ou será que virou um negócio?
Ou será que as pessoas mudaram a forma de pregar o Evangelho, mudaram a forma de estar no Evangelho? Muitos têm abrido um leque muito grande, estão dizendo que pecado não é mais pecado, sair de uma igreja para outra se tornou algo normal, como se fosse trocar de roupa. Mas o Senhor hoje está dizendo nessa noite: voltai à verdadeira essência do Evangelho. E para voltar e para que nós possamos entender aonde a igreja do século 21 está pisando, como eu tive aqui, e começamos lendo aqui sobre um texto da igreja de Éfeso. Aí talvez você possa perguntar, mas como pode o presbítero que tem 28 anos vai falar sobre a igreja de antigamente? Mas eu quero convidar a você a refletir e entender que nós não precisamos voltar muito atrás para ver a diferença do que a igreja era antes para que é agora. Acerca das últimas décadas que passamos, a igreja teve uma grande revolução e de repente as palavras são diferentes, a forma de pregar é diferente, a forma de fazer a obra é diferente para muitas pessoas. Muitos criaram suas próprias doutrinas, muitos criaram seus próprios jeitos, ou seja, temos uma variedade de igrejas. Mas eu quero te perguntar mais uma vez: será que tem mantido a qualidade embasada na palavra de Deus? Se perceber, o mundo mudou em relação a 20 e 30 anos atrás. Então devemos aceitar que existe diferença entre a igreja de hoje com a de antigamente. E nem sempre precisamos voltar lá atrás, não. É agora. 10 anos para cá, 20 anos para cá. Eu peguei o princípio quando era muito novo. O pastor Roberto teve algumas experiências de me levar algumas vezes ao culto. E eu tive a experiência de ver como era diferente o culto dos anos 90, dos anos 2000. Mas muita coisa mudou. E é isso que hoje nós iremos refletir sobre isso. Talvez você estava esperando outra palavra. Quem sabe você estava esperando nesta palavra algo que pudesse ser que você saísse aqui diferente, inchado. Mas muitas das vezes é necessário uma advertência, uma reflexão, para que nós possamos entender que devido à caminhada, muitos perdem o foco, muitos começam a andar em direções erradas. Mas hoje o Senhor está te alertando através dessa palavra. Com isso tudo, de um tempo para cá, vamos voltar 30 anos atrás, muitas modas se passaram, muitas tendências se passaram. O mundo é cheio de moda, é cheio de momentos, é cheio de tendências, e tudo isso vem e passa. As tendências vêm. Se vem uma tendência de estilo musical, de repente um cantor se estoura com aquele estilo musical. Um exemplo, se faz uma música que fala sobre Jó, logo você vai ver que uma levada de cantores também vai compor a mesma música sobre Jó, para que possa ter, porque está na tendência, está na moda, está fazendo sucesso. Assim também é a moda numa roupa. Às vezes se passa a moda, é um tempo da moda da roupa, mas se você começar a usar ela depois que acabou a moda, você é cafona. Ou seja, as modas vêm e passam, a tendência vem e passa, mas tem algo que me faz firmar na palavra do Senhor, porque a moda pode vir, pode passar, mas em Mateus capítulo 24, versículo 35 vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Moda pode vir na igreja, muitos podem até tentar aderir a alguma tendência, mas tudo isso vai ter um fim. Mas a palavra do Senhor continua firme, ela não muda, ela é verdadeira, ela nos leva para a salvação, é a palavra de Deus. A igreja de antigamente se baseava na palavra, mas a igreja do século 21 está cheia de costumes. Costumes que não vieram e não partiram da palavra. São costumes que foram criados pelo ser humano, pelo mundo, pelo ímpio. E de repente as pessoas estão desfocando da doutrina, da verdadeira doutrina da palavra, e está abrindo o leque e dizendo: tudo eu posso, estou no tempo da graça, igreja tal pode fazer isso,
Igreja tal começou a liberar isso. A igreja tal está na famosa tendência e na modinha. Mas a verdadeira igreja que se baseia na palavra, ela continua firme no propósito, continua na verdadeira doutrina. Ainda que tenha 2 ou 3 membros, não tem problema. Mas esses 2, 3 membros vão subir para Nova Jerusalém. Enquanto muitas estão amarrotadas de pessoas, mas vivem uma falsa doutrina. Não se trata de opinião, é bíblico e os fatos estão aí. Não se trata de uma imaginação minha, não. Está ao nosso redor e nós podemos ver o que está acontecendo. Eu sei que essa palavra muitos podem até discordar dela. Estamos também transmitindo pelo YouTube e vai vir uma enxurrada de críticas sobre mim, sobre esse tema. Mas eu não estou nem aí, porque eu vim pregar a verdadeira palavra, aquilo que o Espírito Santo me direcionou a falar para você. A revelação que o Senhor deu ao apóstolo João na ilha de Pátimos foi instrutiva e esclarecedora. Em vários níveis foram dadas a cada uma das 7 igrejas nas 7 cidades da Ásia Menor uma carta especial de Cristo. E a cada carta se referia a cada questão. Cada igreja tinha uma necessidade diferente. Cada igreja tinha algo para se ouvir diferente. E o interessante é que aquela igreja que estava precisando, ela estava aflita, ela estava angustiada, ela estava desesperada. A palavra veio como uma forma de acalento, para que pudesse acalmar, para que pudesse ficar tranquilo, para que ficasse em paz e ter a segurança de que tudo daria certo. Mas nós também vamos ver que na carta há algumas advertências, porque aquela igreja que estava relaxada, a igreja que estava preguiçosa, a igreja que havia feito agora de qualquer maneira, então vai vir uma advertência. E essa mesma advertência Deus está falando hoje através dessa palavra, porque não é só de massagear o ego que a igreja vive. Não só são palavras de prosperidade que faz a igreja vencedora. São palavras como essa que muitas das vezes você não vai dar glória, mas vai fazer com que você tenha estabilidade quando o momento difícil chegar sobre a tua vida. É como se fosse um pai escrevendo a 7 filhos que estão cada um em um lugar. E como Jesus amava aquelas 7 igrejas, pois ele morreu por elas, então ele estava dando dicas para quem precisava, e estava alertando para quem precisava se alertar. Então quando isso acontece, nós podemos entender que o Senhor não só fala de uma maneira, ele também adverte. E sabe qual é o grande problema de hoje em dia? A igreja não quer mais palavras de advertência. A igreja só quer palavras de bênçãos e de vitórias. A igreja não quer reconhecer que está errada. A igreja não quer reconhecer que errou ou vacilou em algum momento do caminho. Mas hoje olha para trás, vê aonde você deixou o primeiro amor, aonde está a verdadeira essência do evangelho. Será que você está praticando o verdadeiro evangelho, ou se tornou apenas um mero religioso em vir ao templo, sentar, ouvir a palavra e voltar da mesma maneira que chegou? O evangelho nos dias de hoje tem perdido no meio da igreja. O evangelho que eu digo são as características dele. As principais características do verdadeiro evangelho é fé, amor, união, compaixão com o próximo. Principalmente a fé e esperar a salvação, para que Jesus venha buscar a tua igreja. Mas a igreja de hoje mudou o seu foco. E quando eu falo igreja nessa palavra, meu irmão, não estou falando apenas isolando essa igreja, não. São a igreja em geral, a igreja de todo o Brasil, de todo o mundo. A igreja mudou o foco. As pessoas não valorizam mais o amor, porque não se é pregado mais o amor. A igreja não valoriza mais as coisas espirituais, porque muitas igrejas abdicaram de pregar as coisas espirituais, porque se dá mais retorno pregar o que é material, e a igreja tem se apegado às coisas físicas dessa terra. O amor não vale mais que o dinheiro para certas igrejas, a alegria não vale mais do que um carro mais, porque tudo isso virou relativo, porque colocam nos corações das pessoas, se prega assim, e as pessoas entendem assim: eu só sou feliz se eu tiver dinheiro.
dinheiro, eu só sou feliz se eu tiver carro, eu só sou feliz se eu tiver uma vida financeira estabelecida. Não, você é feliz se tiver Jesus dentro do teu coração, na tua casa e na tua família, porque a verdadeira alegria é estar na presença de Deus. Tudo isso vai passar, tudo isso vai chegar um tempo em que não vai valer mais nada, como foi pregado pelo apóstolo Paulo aqui há poucos dias. A chegar um dia em que o seu carro não vai valer mais nada, a sua casa não vai valer mais nada, o seu dinheiro não vai valer mais nada. O que vai valer é a sua fé e a perseverança, entender que existe um Deus que está acima de todas as coisas e que vem buscar a igreja. Longanimidade, amor, tudo isso foi trocado. As palavras de arrependimento praticamente estão escassas dentro da igreja. As palavras de advertências estão escassas dentro da igreja, porque as pessoas, eu sempre falo isso, tenho visto, as pessoas não querem mais ouvir Deus falar, quer escolher que palavra sai desse altar. As pessoas querem escolher o que nós vamos pregar, mas nós não escolhemos, nem eu escolhi essa palavra, foi o Espírito Santo que direcionou. E quem é espiritual entende que não sou eu que está falando, mas é o Senhor que está falando para a igreja. Pastores que abdicaram da fé e que estão apegados às coisas terrenas. Não é difícil você ligar a sua TV, não é difícil você ligar o seu rádio e ver e ouvir o quanto as pessoas valorizam as coisas materiais. Os testemunhos espirituais praticamente sumiram. E quando você liga a televisão, é só testemunho de bênção material. É só pessoas que adquiriram um carro, que adquiriram uma casa, que antes era da classe A, passou para a classe B, para a classe A alta, enfim, mudou tudo. Os testemunhos espirituais acabaram. E quando alguém se pede para contar um testemunho de cura, muitas igrejas não dão tempo, porque diz que vai gastar muito tempo o testemunho e vai atrapalhar o culto. Mas quando é para filmar, mas quando é para colocar no canal de televisão, quando é para colocar na emissora de rádio, a ele dá todo o tempo, porque se o bem é material, vai fazer com que aquelas bênçãos materiais possam trazer outras pessoas. Isso não é o verdadeiro evangelho de Cristo. A verdadeira essência do evangelho tem se perdido na igreja atual. Deturpam a verdade que Jesus Cristo veio ensinar, e muitas pessoas estão criando falsas doutrinas, se dizem pastores, se intitulam pastores, derramam o óleo sobre a sua cabeça, ele mesmo diz: a partir de hoje eu sou pastor, e de repente ele abre uma loja e diz que é a igreja, e vai levando uma multidão de pessoas dizendo que é o verdadeiro evangelho, mas está completamente errado. É por isso que nós estamos nesse ministério, é porque essa igreja é séria e tem valorizado a palavra de Deus. Igrejas que não tem mais o culto de doutrina, porque agora são palestras, pessoas para que possam ser bem-sucedidos na sua vida financeira, pessoas que possam ter massageado o seu ego. Palestras, pastores estão sendo substituídos por psicólogos, psiquiatras, pessoas que entendem economia. Mas deixa eu te falar, a verdadeira palavra que cura, liberta, traz prosperidade para a tua vida, não é a palavra do médico, não é a palavra do psicólogo, não é a palavra de quem entende economia, é a palavra de Deus, porque ela é quem dá o verdadeiro direcionamento que você precisa. O evangelho que tudo vai ser bom, o evangelho que tudo é bonança, que é só bênção, que se você aceitar a Jesus, não vai passar mais por dificuldade. É esse evangelho que muitas igrejas têm pregado. Aí as pessoas olham, brilham os olhos e dizem: eu vou lá, porque essa irmã nessa televisão disse que há pouco mês, um mês atrás não tinha nada, agora foi empresária. Esse é o evangelho que está sendo mostrado para as pessoas, indo totalmente ao contrário do que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sabe por quê? Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. O evangelho não é só bonança, não.
O evangelho não é só alegria, não. Há momentos em que o caminho fica estreito demais. Há momentos em que o barco balança tanto. Há momentos em que a tempestade aumenta e você olha para o lado e parece que vai se desesperar. Há momentos em que as pessoas se levantam contra o teu ministério. Há momentos em que te caluniam, difamam o teu nome, dizem coisas horrorosas sobre você. Este é o evangelho, porque Jesus está dizendo: bem-aventurado, porque assim também foram os profetas que vieram antes de vós. Se estão te perseguindo, continue adorando. Se estão caluniando o teu ministério, continue adorando. Se estão dizendo que você não sabe pregar, continue pregando, porque ninguém tem nada a ver com a forma que você adora Ele. Deixa perseguir. Jesus nos falou que nós iríamos ser perseguidos mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho. A você que me acompanha na internet aí, eu não estou te chamando para vir para um evangelho só de rosas, não. Vai passar por lutas, vai passar por tribulações, vai passar por desertos, mas a diferença é porque nós estamos com Ele. E se nós estamos com Ele, não podemos nem devemos temer a mal algum, porque se Ele está conosco, a vitória é certa. Me responda uma coisa: quantos aqui têm ouvido mensagens como essa que eu estou pregando hoje na televisão? Alguém viu por esses dias? Quantas pessoas viram no rádio alguma palavra falando sobre conserto, ou sobre voltar à essência do evangelho? Sabe por que você não ouviu e nem viu? Porque está cada vez mais difícil encontrar pessoas e igrejas que ainda prezam pela verdadeira palavra. Almas viraram números para certas igrejas, e ninguém se importa mais com o que uma alma passa. Ninguém se importa mais se uma alma passa 2, 3 dias sem vir para a igreja. Ninguém vai mais atrás, sabe por quê? Porque os pastores que antes eram voltados para a obra, agora são verdadeiros empresários. Estão ocupados demais, querem ver como andam os negócios, as ações da sua empresa, e de repente um membro da igreja dele está passando por um momento tão difícil, mas não tem uma palavra do pastor para que possa ajudar. Sabe por que é isso? É o evangelho que está sendo esquecido, a essência do evangelho está sendo mudada, e a igreja tem virado um grande negócio para muitas pessoas. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que acabamos de falar aqui que está acontecendo na vida atual, sabe qual é a consequência disso? Nós estamos perdendo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. A igreja perdeu a essência e nem percebeu. De repente não está mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Aqueles que estão há tanto tempo, há mais de anos dentro da igreja, não conseguem mais ouvir Deus falar. É porque perdeu a sensibilidade. Não escuta mais a voz do Espírito Santo. Mas a palavra vai dizer que Samuel, naquela noite, ele já estava com a sua visão totalmente debilitada, estava dormindo, e nós sabemos que o Senhor chamou a Samuel 1, 2, 3 vezes. Coisa que, se acontecer nos dias de hoje, em muitos da igreja do século 21, o Senhor pode chamar, mas ninguém vai ouvir. Sabe por quê? Porque já perdeu o contato com o mundo espiritual. Quando isso acontece, nós precisamos entender uma coisa: qual é a diferença da igreja de hoje para a igreja de antigamente? A igreja de 20 anos atrás, ela tinha sensibilidade com o Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Muitos não estão vendo eu pregar aqui. Muitos até mesmo não vão acreditar, dar crédito a essa palavra que eu estou ministrando, porque não conseguem mais entender que não sou eu que estou falando, mas é o Espírito Santo que está alertando a igreja. Muitos vão comentar, vão criticar na internet, porque não tem mais contato com o mundo espiritual. Há muitas pessoas que dizem: mas por que a igreja de hoje não tem mais milagre? Por que nós não sentimos mais a presença de Deus como antigamente? Porque as pessoas não sentem mais o Espírito Santo como antigamente? Há várias situações e exemplos que eu poderia dar aqui, mas uma delas, vamos pegar aqui um exemplo, dos hinos, que é tão utilizado nos nossos cultos. Antigamente o compositor, antes de chegar ao artista, à música, ele pedia direcionamento do Espírito Santo para que pudesse chegar uma música que tocasse o coração daquele que ainda não era convertido.
As palavras não vinham dele, vinha do Espírito Santo de Deus. Aí tinha letra, tinha essência, tinha melodia, ia direto no coração daquele que estava necessitando, se convertia ao Evangelho, sentia a presença de Deus. Mas com a igreja do século 21, de um tempo para cá, isso foi um comércio. E agora os hinos que eram utilizados para ganhar almas, agora são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro. E de repente aí muitos dizem, mas os cantores não têm mais unção como tinha antigamente, porque cantava e a glória descia sobre a igreja. Mas deixa eu te falar, quem sabe isso está começando também lá nos compositores, que a sua influência e a sua ambição mudou, porque não é mais ganhar almas, agora compõe a música, é porque é a tendência do mercado, tem que ser comercial, tem que ser conforme, igual a da Sara Farias, igual do Thales Roberto, igual da Gabriela Rocha, senão o hino não vai tocar. É por isso que muitos têm perdido a essência do Evangelho. Mas deixa eu te falar uma coisa, não que você não mexa com música ou com qualquer outra coisa, mas continue sensível à voz do Espírito Santo, porque quando você pegar esse microfone, aí o resultado vai ser diferente. Ele vai tocar nos corações, o Espírito Santo vai falar, e almas vão se render aos pés do Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvi-lo, e que nós venhamos conhecê-lo mais e mais. Porque muitos acham agora e perderam a sensibilidade do Espírito Santo. E por que a igreja de hoje só acha que só quem tem o Espírito Santo é pregador que tem um nome na mídia? Por que muitos acham e dão credibilidade a uma palavra apenas para aquele que faz sucesso? Por que o cantor só tem unção se ele tem milhões de seguidores no YouTube? Por que o pregador só é cheio do Espírito Santo se ele está na mídia e está em evidência? Deus ainda usa os pequenos. O Espírito Santo também está nos anônimos, ainda que não esteja na TV, ainda que não esteja na rádio, mas ele tem uma vida de intimidade com Deus, tem intimidade com o Espírito Santo, e Deus ainda fala através dos pequenos. Tudo isso é sinal de que a igreja perdeu a essência do Evangelho. Voltemos à essência do Evangelho. Voltemos ao primeiro amor. É assim que a palavra está dizendo ao meu e ao seu coração. Agora, a igreja dessa geração ora? Em geral, a igreja dessa geração ora? Faça essa reflexão. Não ora. Quando se fala em orar na igreja, parece que está xingando o homem. Quando se fala em uma campanha de oração, parece que falou que vai jogar fogo nele, ele sai correndo. Posso falar uma verdade aqui? Nossa comunhão com Deus está fraca. Está fraca. Isso é demagogia, exagero? Não, não é não. Nós oramos muito pouco. A igreja do século 21 deixou de orar. A igreja do século 21 perdeu a essência, que a principal essência da igreja é a oração. Mas as orações estão cada vez mais escassas, estão cada vez mais raras. Qual foi a última vez que você sentiu poderosamente Deus te tocar? Faz muito tempo? Qual foi a última vez que você tirou um tempo de intimidade com Deus? Mas não estou falando de 5 minutos, não. Eu estou falando de um tempo a sós com Ele. Dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou orar até ouvir a Tua voz. As coisas estão difíceis aqui em casa, mas eu vou entrar nesse quarto e eu só vou sair quando eu obtiver uma resposta do Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? A igreja perdeu a essência em geral. Onde está a igreja nos cultos e nas vigílias de oração? Porque se fala que tem uma vigília, vai ter um grupo de pandeiro, vai ter um cantor famoso, vai ter um pregador de renome, falta até lugar e pessoas ficam do lado de fora. Mas agora quando convocam uma vigília de oração, são 2, 3 que aparecem. Sabe o que é isso? A igreja não quer mais saber da oração. Eu falei que ia ser uma advertência do Senhor. E eu questionei, eu tentei até mesmo buscar outros temas. Mas eu disse, eu não vou me acovardar, eu vou entregar o que o Espírito Santo está dizendo. E Ele está dizendo, voltai à verdadeira essência do Evangelho. Mas ainda não acabou.
Será que nós estamos mais contentes e satisfeitos com as coisas dessa terra do que com as coisas espirituais? Porque da atitude que a igreja está andando, é essa a intenção, é essa a impressão que está mostrando para aqueles que estão lá fora. Porque se nós estamos bem, se a minha casa está bem, se a minha vida financeira é bem, e eu paro de orar, automaticamente eu estou dizendo, eu valorizo mais aquilo que é material do que as coisas espirituais. Você está bem financeiramente, ter um carro na garagem, uma casa boa, não significa que a sua vida espiritual está em dia, não. Tem muita gente devendo no mundo espiritual, tem muita gente inadimplente no mundo espiritual. Há muito tempo não se vê ele mais, não ora mais, não faz um propósito com Deus, não jejuma, e quando vem à igreja ainda quer sentir a presença do Espírito Santo. Não vai sentir, porque não tem se preparado para isso. A culpa não é do pregador, não é do cantor, não é da igreja, a culpa é nossa mesmo que não estamos orando. Mesmo que a nossa conduta seja impecável, mesmo que eu seja um obreiro exemplar, e quem me olha diz, mas que obreiro excelente, tudo que coloca para fazer faz com excelência, tudo que a irmã faz com excelência. Aí muitas pessoas se apegaram a isso. Aí está aprovada pelo homem, mas está reprovada por Deus. A sua vida física e material é bem vista. As pessoas dizem, nossa, que bênção, como prega, como louva, como faz a obra, como tem unção. Mas quando na verdade não tem nem vida de intimidade com Deus, é apenas um fogo de palha, apenas tramou, apenas ensaiou frases que possam inflamar a igreja. Mas a vida de quem tem uma vida espiritual com Deus, ele tem unção, o semblante dele é diferente. Ele não importa o que o homem está achando, ele se importa com o que Deus está achando dele. Porque quem te conhece de verdade é Deus, não sou eu. Todo mundo aqui dentro da igreja parece ser perfeito. Mas se cada um soubesse os defeitos que cada um de nós temos, até aquele que é mais amigo e diz que não quer largar, e te abandonaria. Mas existe um Deus no céu que mesmo sabendo de todos os seus defeitos, ainda sabendo de todas as suas fraquezas, Ele não desiste de você e continua de mão dadas para que você possa caminhar até a Nova Jerusalém. Ter a vida espiritual com Deus era o foco da igreja de antigamente. Agora o foco é ter a vida aparentemente bem, mas espiritualmente está falida. Estamos finalizando. A igreja de hoje não aceita passar por lutas. Lutas para a igreja se tornou algo que muitos não aceitam mais. Lembra que eu disse que lá no início da palavra que estão pregando um evangelho que não tem problema, que não tem lutas, que se você vier para a igreja você vai ser abençoado? Aí coloca na cabeça e no coração das pessoas que quando ele entrar por um templo desse, é como se fosse um mercado, tem uma prateleira com cada tipo de bênção para cada um precisa. E ainda mais, se coloca no coração do crente que se você está na igreja, Deus é obrigado a te abençoar. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. Aí com tudo isso, qual é a consequência? Muitos não querem mais passar por lutas. E de repente quando ele entra na igreja, o primeiro vendaval, ele se escandaliza e sai fora da presença de Deus e diz, disseram que não passava por lutas, olha o que eu estou passando. Só foi eu entrar na presença de Deus, as coisas começaram a ficar afuniladas para mim. São um evangelho totalmente distorcido da igreja de hoje. É por isso que o Senhor está nos convidando a voltar à verdadeira essência do evangelho. Crente também passa por lutas. Filho de crente também adoece. Casamento de crente também passa por tribulações. A vida financeira do crente muitas das vezes fica apertada também. Ninguém está isento a passar por essas coisas. Mas não se firme no que o evangelho de hoje em dia está pregando, mas se firme na palavra de Deus que diz, tenho-vos dito, João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus em nenhum momento mascarou o que nós iríamos passar.
Jesus em nenhum momento falou que tudo seria bonança e mar de rosas. Jesus disse que seria muito perigoso, até mesmo pregar a palavra. Jesus passou por essa situação. Quantos tramaram a sua morte? Quantos difamaram o seu nome? Quantos afrontaram a ele? Quantos se levantaram contra ele quando ele esteve nessa terra? Mas ele diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu e está comigo e está com você, nós também iremos vencer. Se ele está comigo e está contigo, não existe batalha perdida, porque ele é o Todo-Poderoso e nós estamos com ele nessa batalha. Quem quer levantar a mão e dar um glória bem forte? Voltai à verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra e aquilo que é real. Passamos por lutas? Passamos por tribulações? Também passamos. Consequentemente, essa geração também não quer ser repreendida, porque se acostumou a ver tantas massagens de ego nessas palavras que nós vemos por aí. São tantas pessoas especialistas em chegar ao seu coração e confortar a sua alma, que de repente você está fazendo tudo de errado, mas ele está preocupado em apenas te deixar bem, quando na verdade é necessário nós reconhecermos que estamos errados e reconciliar com o Senhor. Ninguém quer ser mais repreendido. Lembra lá do início que eu falei das igrejas que aumentaram em quantidade, mas não manteram a qualidade? É por isso. Porque as verdadeiras igrejas que ainda seguem a verdadeira palavra, quando se repreende alguém, as pessoas olham para aquelas igrejas e de repente um pastor de lá que se auto-intitulou pastor, é até mesmo rebeliada, vai dizer: o que fizeram com você? Te doutrinaram? Que você é lá? Eu sou um simples diácono. Pois então vem para cá, vou te consagrar a pastor, e você não vai ficar em doutrina, não vai ficar em nada não, você vai começar a fazer a obra de Deus. Aí sabe o que isso acontece? As igrejas que são sérias doutrina, de repente as ovelhas estão tudo partindo para esse outro lado, para um evangelho mais laico, um evangelho que é mais liberal, aonde o pecado não é mais pecado, aonde o certo agora é errado, o errado agora é o certo. Mas deixa eu te falar uma coisa: continue nesta igreja, continue nesse ministério, porque ainda que seja repreendido, é para que você possa seguir em frente na sua caminhada cristã. Ainda que você muitas das vezes não concorde, mas se está sendo repreendido, é porque a palavra está dizendo que é errado. E se a palavra está dizendo que é errado, quem somos nós para contender? Estão preocupados com números, não estão preocupados mais com a salvação das almas. Estão preocupados com o movimento, mas não estão preocupados mais com a sua salvação. Não se engane. Se você receber propostas que são boas demais, não se engane. Ele não está querendo a sua salvação, ele está querendo é você mais um número lá no banco da igreja dele, para que possa dizer que a igreja está cheia. Esta geração não aceita ser repreendida, mas hoje o Senhor está repreendendo. E quem tem a presença do Espírito Santo e crê na essência do Evangelho está entendendo a palavra. Não saia com raiva de mim daqui não, meu irmão. Essa é a palavra que o Senhor está me ordenando a dizer. E ai de mim se não falasse essa palavra. Muitas igrejas têm se adaptado a este século. Mateus 23, 24, guia cegos vocês com um mosquito e engolem um camelo. Essas mesmas igrejas que tanto se diz laica e se diz que pode tudo, de repente ela começa a criticar aquilo que é primitivo aqui dessa igreja. Ou seja, elas fecham os olhos para as coisas erradas e começam a criticar coisas que são normais nas igrejas que são sérias. Elas não vê a prostituição dentro do seu ministério, mas começam a ver coisas que não tem nada a ver. Até mesmo a decoração da igreja, até mesmo essa arca da aliança, as pessoas querem criticar. Enquanto isso estão engolindo um camelo, estão querendo peneirar um mosquito. Nós precisamos entender que a verdadeira igreja, a igreja que ainda se mantém no Evangelho, ela pode até ter poucos membros, pode ser que poucas pessoas queiram estar nela, mas essa igreja é a igreja que está firmada na palavra, e que quando Jesus voltar, ela tem a certeza de que irá encontrar com Jesus. Quando isso acontece, com tudo isso que eu falei nessa palavra, com tudo o que nós estamos pregando nessa noite,
Eu quero que você saia por aquela porta e faça uma grande reflexão na tua vida, entende? Se em algum momento da sua caminhada você deixou a verdadeira essência do Evangelho ir embora da sua vida. A essência do primeiro amor. Quando nós refletimos sobre isso, entendemos, nós precisamos entender que o Espírito Santo sempre irá nos direcionar por um caminho certo. Um caminho onde que muitas das vezes Ele vai usar quem você menos imagina, para que possa endireitar a sua vida e entregar uma mensagem que vem do Espírito Santo de Deus. Quer ver mais outro exemplo para nós finalizarmos? Antes da tecnologia, a igreja se preparava para o culto. Verdade ou não? Estamos envolvidos em uma tecnologia. Eu vou falar de tecnologia sim. Às vezes alguém pode dizer, tecnologia, não vai falar sobre a tecnologia sim, porque é uma realidade em nossas vidas, e nós estamos com ela 24 horas. Estamos sendo transmitidos para muitas pessoas agora, e é com elas também que eu quero falar neste momento. Antes da tecnologia, você há de concordar comigo que o crente passava mais tempo na frente da Bíblia, lendo a palavra de Deus. Agora a Bíblia foi substituída pelo celular. Quer ver um exemplo? Quando nós acordamos, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é conferir se chegou alguma coisa no WhatsApp, é conferir se as suas redes sociais. Aí de repente ele acorda, está envolvido a toda essa tecnologia, passa o dia inteiro interagindo no WhatsApp. Com tantas pessoas nós interagimos, com tantas pessoas nós falamos, de perto, de longe, familiares, pessoas que estão em outro país, em outros estados, mas nós esquecemos de relacionar e ter interação com aquele que é mais importante, que é Jesus. Nós falamos com tantas pessoas durante o dia e se esquecemos de orar, se esquecemos de falar com Ele. Ai, não tem isso, não para por aí não. Agora tem a tal da Netflix, que tem séries que são impressionantes, séries que prendem a tua atenção, e de repente o crente passa o dia inteiro sentado no sofá olhando para essa série. Aí quando ele olha no relógio, está dando 6h30, 7 horas, ele diz, eu tenho que ir para a igreja. Vixe, eu tenho que ir para a igreja. Olha a reação do crente, eu tenho que ir para a igreja. Aí aqueles que fecham a cara e diz, rapaz, eu não vou não, eu estou cansado. Passou o dia inteiro no WhatsApp e em frente à televisão, mas disse que está cansado. Aí tem uma que diz assim, epa, você não vai não, vai faltar não. Você esqueceu que você tem que abrir a igreja? Você esqueceu que você tem que tocar o instrumento? Você esqueceu que é você que vai servir a água? Aí ele vem com a cara emburrada para a igreja. Aí quando chega aqui está com a cara fechada e quer que o Espírito Santo fale com ele. Aí sai reclamando do culto, sai reclamando do pregador, sai reclamando de tudo que pode, menos o problema está em tudo e em todos, menos nele. Mas sabe como era antigamente? Eu estava até comentando com alguém esses dias. A igreja de antigamente, quando não tinha toda essa tecnologia, ela acordava, o crente acordava pela manhã, a primeira coisa que ele fazia era se ajoelhar e pedir a bênção do Senhor para que pudesse abençoar o seu dia. Não tinha toda essa tecnologia para prender a sua atenção, então de vez em quando ele abria a Bíblia aqui, refletia numa palavra e dizia, esta palavra que eu vou trazer se eu tiver oportunidade na igreja hoje. Entregavam a revelação, faziam um propósito, de repente Deus revelava algo impressionante na palavra, aí ele ficava ansioso para chegar a hora do culto. Aí dizia, Senhor, é 5 horas, vai chegar às 7h30 e eu vou para o culto. Quando ele vinha, já vinha glorificando e adorando ao Senhor, sabe por quê? Já estava se preparando para falar com Deus. Quando chegava, entrava pela porta, ele tinha toda a alegria. Se colocasse para servir uma água, era sorridente para ficar na porta, para pregar, para louvar. Ele estava preparado, porque já havia preparado todo o seu dia, especialmente para Deus. Aí sabe o que acontecia? Nos indo da harpa, a igreja já caía do Espírito Santo, a glória do Senhor descia, e muitas pessoas eram renovadas e sentiam a presença de Deus. Porque isso é se preparar para falar com Ele. Voltemos à verdadeira essência do Evangelho. Aleluia. A mansúria a mandarai. Aleluia. Como eu queria ter pegado tanto esse tempo em que a igreja era fervorosa. Várias vezes eu me pego olhando ali no YouTube e vejo os vídeos de antigamente, 10, 20 anos, e como era maravilhoso a igreja sentindo a presença do Espírito Santo. Não tinha pregador de renome, não tinha ninguém com um paletó brilhoso destacando todo mundo, não. Todo mundo era igual, pregando a palavra, evangelizando, adorando a Deus, e a presença de Deus era real.
Mas a igreja de hoje em dia mudou. Da Massúria Mandarai. A igreja agora está fria. E de repente, ninguém sente mais a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitos não vieram mais adorar a Deus, estão vindo adorar o homem. Eu vou falar que tudo que está no meu coração. Pregadores agora viraram estrelas, e quando chega na igreja, é flash para todo lado. Se ele é renomado, meu irmão, ninguém nem presta atenção na palavra, porque quando ele pega o microfone, tem quase 50 celulares aqui cheio de flash, tirando foto. Vem adorar a Deus ou adorar o homem? O que dizer dos levitas, que agora viraram artistas? E para louvar agora tem que cobrar, vendendo o dom que Deus deu para ele, para que ele possa ser um instrumento para ganhar almas para Deus. Mas agora usa para que possa se enriquecer. Essa é a diferença da igreja de antigamente para a igreja de hoje. Essa é a diferença. E muita gente pergunta, mas o amor se esfriou. Sim, a igreja perdeu a verdadeira essência do evangelho. E se nós não nos despertarmos e não alertarmos e olharmos para trás e vermos onde nós deixamos o primeiro amor, nós iremos perecer. Jesus vai voltar e nós vamos ficar, porque estamos indo por caminhos errados. Eu vou finalizar. Espera aí, só mais um tópico aqui. Não é só isso. A igreja não só deixou de se preparar para o culto, para encontrar com Deus agora, ela também perdeu a sua aparência. A igreja perdeu a aparência. Oh, meu irmão, eu estou até esperando as críticas que eu vou receber através dessa pregação, mas eu não estou nem aí. Porque quando se fala em vestimenta, quando se fala em costumes da igreja, muitos se arrupeiam, levantam e vão embora. Mas eu vim pregar sobre o verdadeiro evangelho. Se eu não falar isso aqui, então eu estarei sendo hipócrita. A igreja perdeu a aparência. Não só na sua parte de templo, mas também na sua parte, no seu visual. As roupas estão cada vez mais curtas, mais coladas, mais apertadas, mais sensuais. O que eu vou dizer dos templos? Há muitas igrejas que quando nós passamos na frente dela, nós não conseguimos mais reconhecer como igrejas. Tudo escuro. Luz de uma bola que gira com as luzes coloridas. Ninguém enxerga mais ninguém dentro da igreja. Só há um feixe de luz no altar. Altar que não é mais altar, agora é palco. Porque os apóstolos desceram, os pastores não ficam mais, os profetas não ficam mais, agora fica, sabe qual é o lugar agora aqui? Em vez do altar, sabe o que fica? Bateria, baixo, guitarra. Porque quando o cantor chegar, ele vai subir aqui para cima. Ninguém vai ver ninguém, aqui está tudo escuro, mas aqui alguém está me vendo, que o feixe está bem aqui. A igreja tem perdido a sua aparência. Quando começa o culto nessas igrejas, são 2, 3 horas, 4 horas de louvor, jovem pulando, jovem gritando, jovem dançando para todo lado. Mas cadê a palavra? Sabe qual é o resultado? Nós passamos na frente dessas igrejas, estão amarrotadas de pessoas. Falta lugar. Aí quando nós passamos numa igreja mais tradicional, uma igreja que ainda manteve a essência do evangelho, nós vemos 1, 2, 3, 4 irmãos, os bancos tudo vazios. Mas é esse povo que vai morar na Nova Jerusalém. É essa igreja que vai ser arrebatada. A igreja que continua pregando que pecado ainda é pecado. A igreja que ainda continua falando a verdade, doa quem doer. A igreja que não dá preferência para ninguém, todos são tratados da mesma maneira. Essa é a verdadeira essência do evangelho. A igreja que prega a verdadeira palavra. Essa igreja ainda prega a verdadeira palavra. Ainda tem culto de doutrina. Ainda tem escola bíblica dominical. Ainda tem vigília. Ainda tem ciclo de oração. Muitas igrejas abriram mão de todas essas coisas. É preciso a palestra. É preciso a consulta com o médico. É preciso
o salão, porque vai ter muitas autoridades políticas, então nós vamos cancelar o culto da palavra. Cria vergonha na cara e começa a fazer verdadeiramente o evangelho, porque essa palavra aqui é a que salva. Quem está recebendo essa palavra? Voltai à verdadeira essência do evangelho. Meu irmão, eu não estou pregando só para você, não, isso aqui serve para mim. Antes de falar com você, falou comigo. Voltai à verdadeira essência do evangelho. Se coloque de pé.